Olá, gestores de polos, coordenadores, toda a equipe dos polos, sejam bem-vindos a mais um Momento EAD. Eu sou Estela Salles, encarregada de proteção de dados aqui no Mackenzie e vim conversar com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, conhecida como LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio alterar diversos processos que as empresas estão acostumadas a tratar. E por isso, tão importante conhecê-la. O número dela é 13709 e qual o seu objetivo? O objetivo dela é regular o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. E o objetivo dela é proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Importante a gente perceber que a lei veio regular não só os dados digitais, aqueles que estão nos meios digitais, mas também os dados físicos, aqueles em planilhas, em relatórios, muitas vezes sob a nossa mesa ou também nos murais. Esse é um ponto bastante importante. Outro ponto interessante quando a gente percebe o objetivo da lei é identificar o que é tratamento. Muita gente me pergunta, Estela, a lei veio regular o tratamento de dados pessoais, mas o que envolve tratamento? Então, tratamento é a coleta, é o uso, é o compartilhamento, é o armazenamento, é a exclusão. Tudo o que você fizer com o dado pessoal é tratamento de dados. E quais são os dados pessoais, né? O que envolve, quando a lei diz dados pessoais, do que a gente está falando? São todos, tudo que se relaciona a uma pessoa ou só alguns? Então a lei deixou isso claro no artigo 5º e eu trouxe aqui para vocês. Olha só, dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então o que isso quer dizer? Que não somente um nome que deixa claramente quem é a pessoa ou um CPF é dado pessoal, mas tudo aquilo que pode identificar uma pessoa. Então, seja um número de matrícula, por exemplo, seja um e-mail ou qualquer dado que identifique ou que possa identificar uma pessoa. A lei trata também, vocês vão ver aqui, dado pessoal sensível. Ela traz essa definição. Dado pessoal sensível está dentro de dados pessoais, mas é uma categoria, como o próprio nome diz, uma categoria mais sensível de dados. Então, são dados de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, um dado referente à saúde ou à vida sexual, um dado genético ou biométrico, sempre vinculado a uma pessoa natural. E por que isso é importante da gente perceber? Porque dados relacionados a uma pessoa jurídica, eles não são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o nome da empresa, o CNPJ da empresa, não é protegido pela lei. A lei veio proteger dados de pessoa natural, uma pessoa física. Então, quando eu posso tratar dados pessoais? Nós já vimos o que são dados pessoais, nós já vimos o que é o tratamento de dados pessoais e o que envolve o tratamento. E agora surge a pergunta, então quando eu posso tratar os dados? A lei diz, no artigo 7º e 11, ela coloca algumas hipóteses de tratamento, que nós chamamos de bases legais, e estão aqui dispostas. Eu coloquei algumas bases legais aqui, não estão todas, mas são talvez as mais comuns, prioritárias no caso dos polos. Então, a primeira é o consentimento, quando o titular ele deu autorização para o tratamento de dados pessoais. A segunda que eu coloquei, cumprimento de obrigação legal ou regulatória, quando, por exemplo, há uma lei ou uma norma, como, por exemplo, uma obrigação do MEC para guardar alguns dados, não há necessidade do consentimento, porque você tem uma obrigação legal para isso. Em caso de execução de contrato, os controladores também eles têm a hipótese de tratar dados nesse caso, e para o exercício regular de direitos em processo judicial.
O que é isso, né? Em algumas hipóteses, o controlador ele pode tratar dados pessoais sem o consentimento para essa base legal aqui, para armazenar, por exemplo, colher algum dado, guardar, quando ele vai precisar para uma prova judicial, por exemplo, ele não vai pedir autorização do titular para isso. Então essa base, ela dá essa garantia. Para a proteção da vida do titular ou de terceiro, acho que está claro, proteção ao crédito e interesse legítimo ou legítimo interesse. Essa base também é conhecida como interesse legítimo ou legítimo interesse do controlador. Quando o controlador ele tem a necessidade de tratar dados para algum interesse legítimo dele e ele precisa sopesar, né, balançar a necessidade dele com os direitos e garantias do titular. Essa base tem sido utilizada para algumas campanhas de marketing, por exemplo, em que as empresas não coletam o consentimento, mas usam essa base. Claro, essa base tem que ser usada com muito cuidado. Essa base, inclusive, precisa demonstrar ao controlador que usa essa base que ele tem um relacionamento com esse titular, que o titular espera, tem a expectativa de receber esse material publicitário, por exemplo, como eu utilizei de exemplo. Então, as autoridades nacionais de proteção de dados, tanto do Brasil quanto do exterior, têm orientado para usar essa base com bastante cuidado. Ela não é um cheque em branco para as empresas. E consentimento válido. É importante a gente entender o que é um consentimento válido. No slide anterior eu contei para vocês que consentimento é uma das bases legais para tratar dados de titular. Mas quando que esse consentimento é válido? A LGPD ela fala em consentimento livre, expresso e inequívoco. Vocês já devem ter visto essa telinha aqui em vários aplicativos, vários sites. Então, geralmente tem nome, sobrenome, às vezes tem e-mail, dependendo do que a empresa, o controlador precisa coletar. E lá embaixo está ali, aceito a política de privacidade, condições gerais de utilização, política de cookies, nesse meu exemplo aqui. Às vezes está ali, aceito termos de uso e política de privacidade. Vocês viram que essa caixinha não está ticada? Então, o consentimento ele precisa ser expresso. Quando eu coloco no meu site, por exemplo, um ambiente lá para pedir, por exemplo, dados para envio de newsletter, e já vem ticado lá. Então, mas o consentimento então não foi expresso, né? Alguém já foi lá e ticou para mim. Então, muitas vezes a gente vê esse consentimento ticado, que não é o certo. O consentimento certo é quando ele vem não clicado, então precisa de uma ação do titular. Ele leu, ele teve o momento de ler a política, entendeu e ticou, né? Então, isso a gente considera sim um consentimento. Claro, não adianta só colocar essa página aqui, dizer que você tem um consentimento, mas você não guardar os logs, né? É importante que você tenha a prova de que o titular ele consentiu. Por quê? Porque um dos direitos dos titulares, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, é revogar o consentimento. E se ele te disser, por exemplo, que ele não consentiu? Você vai precisar ter a prova de que ele consentiu. Né? Então ele pode dizer, não, eu quero que revogue isso, eu nunca dei o consentimento para você tratar os meus dados. E aí você, controlador diligente, vai dizer, não, eu guardei sim, está aqui, ó, os logs foi no dia tal, na hora tal, o log está aqui do seu consentimento. Nessa telinha aqui, é importante falar também, vocês estão vendo alguns dados, né? A gente vai falar mais para frente também, mas é importante dizer que os dados, olha só, nome, sobrenome, país, data de nascimento, e-mail, você tem que analisar para ver se você precisa de todos esses dados, né? Então, vamos seguir, a gente vai falar sobre isso, mas eu queria que vocês já prestassem bastante atenção nos dados necessários, aqueles que vocês vão precisar para a finalidade de tratamento que vocês estão realizando. Bom, a gente já viu que é dados pessoais, o tratamento, a gente já viu quais as hipóteses de tratar dados pessoais, agora a gente vai entrar como tem que ser esse tratamento. Olha só, o tratamento é para qual finalidade, né? Ele tem sido adequado?
Isso é muito importante, porque como deve ser o meu tratamento? Ele deve ser para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Então, se eu informei para o titular que eu ia tratar aqueles dados para uma determinada finalidade, eu não posso tratar para outra, que eu não o informei. O tratamento, além de ter uma finalidade específica e legítima, ele precisa ser adequado ao que eu informei para ele. É necessário coletar todos esses dados? Eles são de qualidade? Lembra que eu pedi para vocês observarem aqueles dados daquela tela que estavam lá? Então, já imaginem os seus processos. Imagine, por exemplo, no seu site onde você tem um formulário parecido com aquele. Vamos imaginar uma situação hipotética de pedido de dados pessoais para uma newsletter. Será que é necessário eu coletar opinião religiosa? Opinião política, desculpa. Informações de caráter religioso? Em um pedido de newsletter? Será que não é necessário apenas um nome e um e-mail para envio de newsletter? A LGPD diz que o tratamento tem que ser necessário. E também veja que ele tem que ser de qualidade. O que isso significa? Que os dados, além de serem os estritamente necessários, eles precisam ser de qualidade, eles precisam ser atuais. Não posso ter uma base de dados antiga. E aqui eu trouxe para vocês, olha só, digite as informações de sua conta bancária nos campos abaixo para continuar. Presta bem atenção nessa telinha. Eu capturei ela de uma empresa que não é do setor bancário. Ele estava pedindo o CPF, a agência bancária, a conta com dígito e a senha do Internet Banking. Você daria essas informações por uma empresa que não é uma instituição financeira? Se você der um Google, você vai saber de onde que é. O PROCON, e alguns órgãos, eles estão de olho nessas empresas, não só o PROCON, a NPD, Senacom, eles estão de olho nessas empresas que pedem dados que não são necessários. Então é bastante importante que você observe isso nos seus processos, como está o tratamento dos seus dados. Bom, e o titular que você trata dados pessoais, ele tem transparência de como tem sido o tratamento? Ele sabe quais dados você coleta deles, para qual finalidade? Se você dá uma olhadinha aqui na política de privacidade do Mackenzie, eu trouxe ela de exemplo, está bastante claro quais são os dados pessoais que o Mackenzie trata, e essa política aqui é a política dos alunos da universidade, para quais finalidades a universidade trata os dados, com quem compartilha, se tem transferência dos dados para fora do Brasil ou não, por quanto tempo a Universidade Presbiteriana Mackenzie retém os dados, quais são os direitos dos titulares e como ele pode exercer esses direitos, como eles podem exercer esses direitos. E lá embaixo tem também contando um pouquinho sobre proteção de dados no Mackenzie, sobre as alterações da política. Essa política está publicada no site. Se você quiser, inclusive, utilizar de inspiração para fazer a sua política, fique à vontade. Lembrando que as políticas de privacidade, os termos de uso, eles precisam ser aderentes ao seu negócio. Então, não basta uma cópia, mas precisam ser adaptadas ao dia a dia do controlador, da empresa que está tratando os dados. O titular dos dados que você trata, eles têm acesso aos dados pessoais? Se os titulares dos dados que vocês têm tratado, eles quiserem exercer algum dos direitos que a lei diz, eles sabem aonde que eles precisam contatar vocês? Aqui, eu trouxe para vocês também um exemplo do Mackenzie. Vocês vão perceber que o meu nome está ali, Stella Chaves Rocha Salles, e diz assim, para informações relacionadas à proteção de dados, entrar em contato com, e tem o meu e-mail. Essa é uma das obrigações da lei também. O titular, querendo exercer alguns dos seus direitos, ele precisa saber com quem ele vai entrar em contato, qual que é o canal. Então, nós deixamos tanto na nossa política de privacidade, quanto no site do Mackenzie, essas informações públicas.
Vocês vão perceber também que eu trouxe aqui para vocês um formulário. Algumas empresas deixam um formulário no site, onde os usuários podem exercer os seus direitos, preenchendo aqui, explicando o que eles querem, então atualizar os seus dados, ou acessar os dados, ou diminuir, revisar, enfim. Esse é um modelinho também de algumas empresas têm adotado. E como tem sido o tratamento dos dados pessoais, né? Tem sido de forma segura? Vocês têm agido de forma preventiva, não discriminatória? Olha só, a lei diz que o controlador ele precisa agir de maneira a criar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Todo mundo está cansado de ver os vazamentos, os últimos vazamentos de dados que aconteceram por aí. E são muitos, são grandes. A LGPD diz que o controlador ele tem que agir de modo seguro para evitar esse tipo de vazamento. Mas é importante a gente perceber também que não só esses grandes vazamentos, mas vocês já devem ter percebido ou já visto alguma situação de que aquela planilha com aquele montão de dados pessoais, na hora de enviar o e-mail, em vez de enviar para uma pessoa, enviou para outra. Isso é um acesso não autorizado e a lei visa e traz uma série de medidas que o controlador tem que agir de maneira preventiva, mudando os seus processos, os seus procedimentos para evitar justamente isso. Você deve ter visto também quando uma pessoa vai enviar um e-mail, por exemplo, convidando para um evento, e aí pega uma lista dos seus contatos, claro, né? Estou imaginando que tem uma base legal para utilizar esses e-mails, e aí colocou todos os e-mails como na cópia, sem colocar na cópia oculta. Então eu estou ali compartilhando dados de forma indevida uns com os outros. E-mails, a gente já viu, são dados pessoais, identificam uma pessoa. Então quando eu for convidar uma série de pessoas, mandar um e-mail, vamos colocar na cópia oculta, já evita, às vezes, coisas muito simples, como por exemplo, você precisa trafegar uma planilha de uma pessoa para outra por e-mail, envia com uma planilha travada, né? E, por exemplo, com senha, em caso de extravio dessa planilha, o e-mail sem querer foi parar com outra pessoa, ele não tem a senha nesse momento. Por quê? A senha você envia por um outro meio ou por um outro e-mail. Isso facilita muito, é muito simples e evita muita dor de cabeça. Importante a gente perceber também aqui em prevenção. A LGPD diz que o controlador ele precisa adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos. Então não é assim, vazaram os dados, agora eu preciso ver como eu vou fazer, quais os processos que eu vou modificar para melhorar. Não, a gente tem que agir sempre de maneira preventiva. Claro, de maneira não discriminatória, sempre, com responsabilidade e prestando contas. Isso é muito importante. A LGPD diz que o controlador ele precisa demonstrar a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados, inclusive a eficácia delas. Veja, não adianta a gente obedecer ou seguir as diretrizes da LGPD. A gente precisa mostrar que nós estamos alterando os nossos processos, que a gente está agindo de forma preventiva para evitar tudo isso e evitar uma responsabilização. E aqui, por fim, eu trouxe para vocês algumas notícias do dia a dia, novas, que saíram nos últimos dias, para que a gente possa perceber que a LGPD é coisa séria. Ela entrou em vigor o ano passado, né? Na verdade, de uma maneira fracionada. As penalidades dela entrarão em vigor agora em agosto, mas as multas já começaram. Vejam só, Serasa é condenada a pagar multa por manter informações em cadastro sem consentimento. Olha só o consentimento que a gente falou lá, né? Essa reportagem vocês podem ver, está na fonte ali embaixo, e vocês podem conferir e ler depois com maior cuidado. A Cyrela é multada em 10 mil por infração à Lei Geral de Proteção de Dados. A decisão é uma das primeiras referentes à nova lei, que entrou em vigor no dia 18.
18 era referente ao ano passado, né? Essa reportagem aqui é de 30 de setembro de 2020. Aquela outra que eu falei para vocês era mais recente. TJ de São Paulo proíbe captura de dados por câmeras do metrô de São Paulo e aplica multa de R$100 mil. A LGPD é coisa séria, né? A LGPD está aí já, ela impõe uma série de medidas, de alterações, mas também uma série de benefícios para as empresas, inclusive um diferencial competitivo. Nesse momento em que poucas empresas estão se adequando, aquelas que já estiverem prontas e mostrarem aí a adequação, com certeza serão um diferencial competitivo. Muitas coisas ainda sobre LGPD nós temos para falar e em outros momentos vocês me verão de novo para que a gente possa continuar esse assunto, essa conversa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigada!